quero desde já agradecer a presença de vocês aqui. E nós vamos estar abordando esse tema hoje, vazio sanitário, um tema que é recorrente aqui na federação. Todos os sindicatos aí têm participado de inúmeras reuniões, principalmente aí sobre o vazio da soja e o vazio de feijão, que tem tido bastante movimentação aí nos últimos meses. A soja, a gente teve algumas mudanças no ano passado, fizemos algumas alterações importantes, visando aí a proteção, cada vez mais proteger a nossa produção contra os efeitos negativos da ferrugem asiática. No ano passado também, de forma inovadora, a gente instalou aqui em Goiás o vazio sanitário do feijão, junto com os estados de Minas Gerais e do Distrito Federal. Um importante também programa fitossanitário, esse do feijão, para controle da mosca branca e principalmente do mosaico do vírus dourado que tem afetado muito as lavouras de feijão, principalmente na região do entorno do Distrito Federal. Então nós vamos estar abordando esses assuntos aqui agora. O nosso chat aí está aberto aos internautas que quiserem enviar questionamentos, enviar perguntas aqui para a gente, colocações, tanto para mim quanto para os colegas aqui da Agrodefesa. Fiquem todos bastante à vontade. Dando início a esse debate, eu queria trazer um pouco do histórico do vazio sanitário, principalmente o vazio sanitário da soja aqui no Brasil. Como todos sabem, a gente teve um grave problema com a ferrugem, com a entrada da ferrugem no país, principalmente na safra 2003-2004, no ano de 2004-2005, a ferrugem foi bastante drástica para grande parte das lavouras no centro-oeste brasileiro, até mesmo no sul do país. E frente a isso, e as dificuldades que a gente tem em relação ao controle químico, que mesmo sendo bastante eficiente naquela época e hoje já perdendo um tanto da sua eficiência do controle, a gente sabe que precisa de outras formas aí para garantir a mitigação dos danos da ferrugem, e o vazio sanitário surgiu aí como uma das principais opções que a gente teve para esse controle do vazio. O vazio em si, os primeiros vazios sanitários começaram em 2006, no estado do Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Depois, em 2007, o Ministério da Agricultura definiu o Programa Nacional de Manejo Fitossanitário da Soja e estabeleceu que os estados, através das suas agências de defesa sanitária, estabelecessem aí suas regras para o vazio, para o calendário de plantio, enfim, as regras para manutenção desse período sem plantas de soja no campo. E hoje já são 12 estados aí com os períodos estabelecidos, aqui no Centro-Oeste, tanto no Centro-Oeste quanto no sul do país. Todos os estados aí, produtores de soja, perceberam a importância de a gente ter esse período sem plantas vivas aí de soja no campo, e a partir daí foram estabelecidos esses períodos, e a cada ano que passa a gente vai se adequando com as necessidades dos produtores rurais, com as necessidades que a ferrugem vem nos impondo ao longo do tempo. Aqui em Goiás, nós estávamos conversando agora, o pessoal da Agrodefesa nos informou que no ano passado já foi a segunda alteração, né, que a gente fez no vazio, a terceira normativa que a gente já tem em relação ao vazio, a primeira em 2006, depois em 2010, e a última alteração em 2014, e isso vai sendo constantemente reavaliado. No último mês, a gente teve aqui nesse mesmo auditório, tendo uma reunião sobre possíveis alterações do período de vazio sanitário. No ano passado, a gente fez uma medida bastante inovadora aí também, que foi o estabelecimento de um calendário de plantio, que se encerra em 31 de dezembro. Essa medida visava e visa o fim do plantio de soja em sucessão, do plantio de soja safrinha. E isso tem sido discutido em outros estados, alguns outros estados já estão seguindo os exemplos aqui de Goiás, e a gente acha que é uma medida bastante interessante. Agora, nos últimos meses, aí, as principais discussões sobre o vazio da soja vieram em relação a uma possível antecipação aí do período de plantio, principalmente na região sudoeste do estado, onde as chuvas ocorrem mais cedo. Não é o que tem ocorrido nesse ano e nem no ano passado, mas em geral as chuvas chegam um pouco mais cedo na região sudoeste, então eles têm esse pleito de poder começar o plantio da soja mais antecipadamente, assim como ocorre no estado do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, e tudo isso tem sido avaliado aí
e vai ser continuamente debatido nos próximos meses. Muitas dúvidas aí também surgem em relação ao vazio, o vazio do feijão, aí a gente teve bastante debate também no último mês, a gente teve uma reunião aqui sobre a importância desse vazio, sobre a necessidade de continuidade dele em todas as regiões ou não, e até já vou passar aqui a palavra para o Mário Sérgio, encaminhando uma pergunta aí, Mário, sobre o vazio do feijão. Você participou aqui da última reunião, a gente teve reunido com os produtores de todas as regiões, do sudoeste, do sul do estado, da região do entorno do Distrito Federal, os pesquisadores, a Embrapa estava aqui, o Dr. Massaro estava aqui, e a gente viu aí posições divergentes no estado em relação ao vazio, principalmente em relação à região do entorno com a região do sudoeste. Na visão da agrodefesa, vocês acham que realmente tem essa concentração do problema com a mosca e com o mosaico lá no entorno? Essa necessidade do vazio estaria restringida a essa região? Ou a gente deve pensar numa forma aí de manter esse vazio para o estado todo? Como que a agrodefesa vê essa questão e o que a gente pode esperar aí nos próximos meses? O que a gente pode fazer para dar sequência nesse debate nos próximos meses? Bom dia. Tá saindo? Bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado, Cristiano, pelo convite. Uma oportunidade da Agrodefesa estar mostrando o nosso trabalho, né, e a nossa importância. Com relação ao vazio sanitário do feijão, né, a instrução normativa ela foi estabelecida no ano passado, em 2014, né, e esse ano no ano passado, tivemos alguns problemas já, né, de alguns produtores que não respeitaram o vazio. Esse ano tivemos mais outros problemas também. Tivemos 2 casos em Padre Bernardo, 2 casos em Piracanjuba, de produtores que pediram prorrogação de colheita, né, e entraram com suas lavouras no vazio sanitário. Foi um período pequeno, se não me engano, 5 ou 7 dias. E tivemos também um caso lá em Mineiros que um produtor estava plantando sua lavoura dentro do vazio sanitário e a gente solicitou que ele parasse o plantio e ele foi autuado. Então ele plantou, ele já tinha plantado um pedaço, mas ele parou no momento que a fiscalização da Agrodefesa chegou, né? Agora, com a relação ao estabelecimento do vazio sanitário e a solicitação da região mais aqui sul e sudoeste do estado da retirada do vazio sanitário, assim, eu quero deixar bem claro que não é a Agrodefesa que estabelece o vazio sanitário. A Agrodefesa não... tudo que essas datas de vazio, tudo que é estabelecido é com base na pesquisa científica, né, vindo de uma demanda dos produtores, principalmente daqueles produtores ali da região do entorno do Distrito Federal que solicitaram na época, né, que fosse estabelecido um vazio sanitário lá para eles, porque eles estavam com muitos problemas com o vírus do mosaico dourado feijoeiro, mas toda a instrução normativa estabelecida pela Agrodefesa é com base na pesquisa científica, e de acordo com a demanda dos produtores. Então, assim, essa questão não tem como a Agrodefesa opinar se é certo ou errado a retirada do vazio sanitário, se o período é certo. Quem tem que estabelecer isso e nos balizar com isso é com relação à pesquisa. Na reunião que tivemos aqui não sei se foi umas 2 semanas atrás, né, Cristiano? Assim, até a pesquisa foi um pouco divergente, né, com relação ao período do vazio sanitário. A região sul e sudeste ali do estado solicitaram a retirada do vazio sanitário daquela região. É a região 1, né, que seria o período de 5 de setembro a 5 de outubro. Eles solicitaram a retirada do vazio e o que nós pedimos para a FAEG, né, e para a pesquisa foi que eles façam um estudo bem fundamentado, né, com alguns dados. A doutora Eliane, lá da Embrapa, já nos disse que
o pessoal lá do entorno e mais ali da região norte do estado estão satisfeitos com o vazio sanitário, que surtiu efeito, que diminuíram as aplicações, diminuíram os casos do vírus do mosaico dourado feijoeiro. Agora, assim, como eu disse, a gente precisa de uma análise, de uma base científica, precisa do balizamento da pesquisa científica para essas definições, se vai ser viável tirar esse vazio sanitário dessa região que eles estão solicitando ou não. É isso. Não, excelente. Realmente a gente busca sempre esse balizamento com a pesquisa. As demandas vêm dos produtores, né? Os produtores apresentam as dificuldades, os problemas que vêm ocorrendo em relação ao que a gente define aqui, e a pesquisa nos baliza. Eu acho que uma das grandes dificuldades, que a gente está enfrentando nesse caso, Mário, é que até a própria pesquisa ainda não... o problema da mosca ele é um problema não novo, mas é um problema que vem se acentuando nos últimos anos, e a mosca tem afetado aí todas as culturas. Então essa interação, se o mosaico se reproduz na soja ou não, se o controle seria mais efetivo na soja da mosca do que propriamente ter um vazio do feijão. Então fica realmente essa dúvida. E de uma certa forma, o vazio sanitário da forma como está hoje para a região sul, que os produtores têm alegado é que os problemas com o mosaico são bem menores nessa região. Até porque o feijão não é tão tradicional nessa região, tem menos feijão irrigado, então também o problema é menor. E claro que toda restrição de cultivo traz algum problema, afeta de certa forma o mercado, né? E também é um parâmetro que a gente tem que ficar atento. É claro que o parâmetro científico, o parâmetro fitossanitário, ele é o mais importante nesse caso, mas realmente muitos produtores alegavam que o prejuízo que ele tem em não plantar, ou o prejuízo de controle, ele não é tão grande. O vazio tem trazido um prejuízo maior ainda do que propriamente plantar e ter o problema com a praga. Então é um assunto que a gente vai ter que ainda debruçar em mais algumas reuniões aí, discutir isso a fundo. Uma coisa que ficou bem clara na reunião é que o entorno do Distrito Federal quer manter o vazio, tem visto aí resultados bastante positivos. A gente lembra que há 2 anos atrás aí, principalmente a segunda safra deles lá, aquela safra de janeiro, fevereiro, plantada em janeiro, fevereiro, praticamente teve vários campos aí dizimados pelo mosaico, né? E a grande solução foi a gente ter estabelecido esse período de vazio. Mas até informando aos produtores, as propostas já estão reunidas, a gente vai continuar trabalhando. Uma das dificuldades vai ser buscar esse respaldo da pesquisa. A pesquisa vai ter que nos apontar caminhos, dizendo que se a gente pode ou não encerrar esse vazio na região sul e também delimitar as regiões de divisa, né? A gente vê isso em todos os vazios. A divisa sempre é um problema, né? De um lado, às vezes do lado do vizinho de cerca não vai poder plantar e o outro vai poder. Isso sempre vai gerar algum problema, mas isso não tem jeito. Passando a divisa mais para frente ou mais para trás, o problema só muda de lugar, né? O jeito vai ter uma divisa, né? Exatamente. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma colocação a respeito do vazio sanitário do feijão, principalmente com o que foi discutido na última reunião que teve aqui na FAEG. A questão da sobrevivência do feijão é uma coisa, né? É pontual. Nós temos que observar que a sobrevivência do agricultor irrigante, ele tem que ser a longo prazo, médio e longo prazo. Nós não podemos pensar no hoje, que está dando prejuízo hoje, como foi discutido anteriormente. A questão do vazio sanitário, eu acho que nós vamos caminhar para ter um vazio sanitário único. Gostaria até de fazer essa provocação aqui, para nós começarmos a debater isso agora. Um vazio sanitário total no estado de Goiás, no Brasil, porque nós estamos caminhando para uma pressão de pragas, não só da mosca branca, mas como de largatas, a nível nacional. Todo momento está surgindo uma praga nova, todo momento nós estamos tendo prejuízo com a cultura a nível nacional e a nível local. Então, eu gostaria dos produtores pensar na sua sobrevivência, porque o vazio sanitário não vem para prejudicar esse ou aquele produtor, ele vem para facilitar o manejo da cultura a médio e longo prazo. Eu gostaria de estar colocando esse assunto para a gente estar discutindo isso a partir de hoje, a gente está levando isso para o agricultor estar pensando que nós vamos ter que chegar um dia, vamos ter que fazer um vazio sanitário total, que nós não podemos plantar 365 dias do ano.
né? Eu gostaria de levar isso para a gente estar discutindo isso. Cristiano, só complementando essa questão do vaso sanitário do feijão, na última reunião, né, como nós já comentamos aqui, não foi consenso nem entre a pesquisa, né, essa retirada do vazio sanitário dessa região, né? Então, assim, é uma sugestão que nós da Agrodefesa damos é que sejam feitas outras reuniões, né, juntamente com a pesquisa, para amadurecer essa ideia, pontuar todos os pós e os contra, né, para que fique uma coisa viável e que fique bom para os produtores, né? E como eu pontuei naquela reunião também, assim, a agrodefesa precisa de um tempo para a consolidação da instrução normativa. A instrução normativa foi estabelecida ano passado. Se a cada ano a gente ficar atualizando a instrução normativa, mudando, acaba que ela não se consolida e prejudica o nosso trabalho de fiscalização. Por exemplo, teve produtores que foram autuados agora por não respeitar o vazio sanitário nessa região. Aí a gente chega agora e tira o vazio sanitário, né? Assim, fica uma coisa meio contraditória. Então, assim, como eu tinha comentado naquela reunião, né, também, a gente precisa de um tempo para a consolidação da instrução normativa. Não dá para todo ano. É lógico, a gente quando se estabelece uma instrução normativa, não dá para ter 100% de certeza se ela vai funcionar, se vai dar certo ou não, né? Mas assim, tem que procurar fazer as coisas de maneira bem pensada, de maneira consciente, para que a gente não fique todo ano atualizando a instrução normativa. Essa colocação é muito importante, já que, por exemplo, a gente começou o vazio e o primeiro ano praticamente não foi possível fiscalizar, porque muitos produtores alegavam que não sabiam, né? Então, se a gente ficar fazendo essas alterações não dá contínuas, não dá tempo de divulgação, traz toda essa dificuldade. E uma coisa muito importante é que se a agrodefesa tem se mostrado, isso vai até um elogio aqui para vocês, tem se mostrado muito aberta em ouvir os produtores. A gente, tanto no caso da soja, a alteração que foi feita na soja no ano passado, quanto a instituição do vazio do feijão, foi praticamente 100% do que a gente solicitou foi colocado na normativa. Então são regras que a gente está criando. Chegar lá na hora do vazio e não cumpri-lo, aí fica bem complicado para a gente, porque é uma regra que nós mesmos produtores, falando aqui como FAEG, estamos criando, né? Então o cumprimento dessas regras é fundamental. A gente, se a regra está existindo, é porque naquele momento houve o entendimento da cadeia que aquilo é o melhor para o médio, para o longo prazo. Então, realmente, o respeito ao vazio sanitário foi um dos maiores problemas que a gente enfrentou aqui no caso do feijão. Produtores que deixaram de plantar suas áreas e outros produtores que não deixaram. A multa, até o momento, ela é bem pequena, então ainda não coíbe esse plantio fora do período legalizado. Então, os produtores têm que ter essa consciência também de, ao criar as regras, a gente discute, a gente entra num consenso, mas depois a gente tem que implementá-las, tem que partir para o campo e respeitar. Comentando um pouco também sobre o que o Max colocou aqui, acho que ele foi muito feliz na sua colocação, porque a gente tem visto isso. O que está acontecendo com as pragas? As pragas estão, cada vez mais pragas polífagas estão surgindo, que são aquelas pragas que se alimentam e sobrevivem em diversas culturas. A Helicoverpa armígera foi uma descoberta aí que se mostrou bastante problemática. Talvez o dano que ela causou não foi tão grande, mas o risco que ela tem é muito alto, então, e ela é totalmente polífaga. São inúmeras as lagartas ou pragas em geral que estão passando da cultura do milho para a cultura da soja, pragas de soja atacando a cultura do feijão. Então a gente tem visto muito isso. A gente tem vantagens aqui no nosso país, principalmente aqui no Sudoeste, com a nossa possibilidade de fazer 2 safras de sequeiro, mais uma safra irrigada. Isso é uma vantagem, mas ela nos traz algumas responsabilidades, nos traz alguns problemas, e a gente tem que pensar isso para que no médio, no longo prazo, a gente não inviabilize a nossa produção. E sim, essa discussão que o Max colocou aqui, da possibilidade de estabelecimento de um vazio total, um período do ano aí, vamos falar 30 dias, onde não se plante nada, talvez daqui uns dias vai ser necessário e é algo que a gente já tem que começar a pensar daqui para frente. Só completando,
o Cristiano, que você comentou, né, que todas as demandas que vieram dos produtores, né, a maioria delas foram atendidas pelas instruções normativas do feijão e da soja, que foi atualizada ano passado, né. Mas assim, só deixando claro que todas essas alterações que tiveram o estabelecimento da instrução normativa do feijão, tudo foi balizado pela pesquisa científica, né. Não fizemos nada só com demanda dos produtores, né. Tudo a pesquisa nos balizou e nos respaldou para o estabelecimento da instrução normativa do feijão e para a atualização da instrução normativa da soja. Isso aí, é o que o Mário colocou. O que o Mário colocou é realmente isso. A gente faz as solicitações, mas a gente tem que mandar junto as explicações e os porquês, né? E para isso é que a pesquisa aí nos facilita. Vamos passar a palavra para o Juliano. Então, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de só de pontuar com relação ao vazio sanitário, com relação à importância, que primeiro, se a gente observar, principalmente os grandes centros produtores, vou citar aqui o caso dos Estados Unidos, que é um país que tem altas produtividades, a gente observa que eles têm um vazio sanitário natural, porque eles têm um problema que é a questão de clima. Então, por eles ter esse problema, eles já criam um vazio sanitário, que é geral, onde eles conseguem quebrar esse ciclo das pragas, os ciclos das doenças, e com isso eles têm grande êxito nas suas plantações, nas suas produções. E isso para nós, se a gente observar, por nós ser um país tropical, onde a gente tem condições, tem clima, para a gente estar trabalhando, estar produzindo o ano todo, a gente observa que nós não conseguimos quebrar esse ciclo da doença, do patógeno. Então, assim, isso para nós vem trazendo problemas recorrentes, vem trazendo esses problemas que a gente vai observando a cada ano, a cada safra. Então, a gente podemos pensar nisso. O produtor também, ele precisa de pensar um pouco, de entender que ele precisa de ter continuidade na produção dele, não simplesmente naquela safra pontual. Então, é interessante a gente, como o Max mesmo falou, da gente pensar a longo prazo, onde a gente vai conseguir, através do vazio sanitário, de respeitar essas datas, de quebrar essa sequência desses patógenos que vem trazendo problema, para que no futuro a gente tenha a sustentabilidade da agricultura aqui no nosso estado. Isso mesmo, muito bem colocado. Essas nossas condições tão favoráveis nos trazem benefícios, mas nos trazem compromissos e malefícios que, se a gente não se preparar e não estar pronto aí para contorná-los, a gente vai cada vez mais tornando nossos custos mais altos e cada vez mais travando a nossa possibilidade de aumentar nossas produtividades. Juliano, aproveitando a sua participação, uma das dúvidas que é sempre recorrente em relação ao vazio da soja é a questão do manejo de tigueras. Muitos produtores ainda têm a visão de que a cobrança para o controle fica só dentro do período de vazio. Isso não é verdade. O controle tem que ser feito logo após a colheita da soja. Eu queria que você explicasse para a gente qual que é o período aí que esse controle tem que ser feito e quais são as penalidades, tanto para o caso de tigueras fora do período de vazio ou dentro do período de vazio, tanto quanto no plantio aí fora da época definida pela normativa, né? Então, com relação à questão do controle da tiguera, o que fica estabelecido na instrução normativa é que após o término da colheita, então, assim, quando tem o início da germinação dessa tiguera, dessas plantas guachas, então o produtor teria 30 dias, a partir desse momento, para estar eliminando essas plantas hospedeiras, essas plantas tigueras. E no caso do vazio sanitário, que ele se inicia a partir do dia 1º de julho, então entrou dentro do vazio sanitário, a gente considera que não pode ter mais plantas hospedeiras, plantas tigueras. Então a fiscalização ela fiscaliza durante todo o período, após a colheita, se vai ter germinação, e quando tem essa germinação, mesmo não estando ainda dentro do vazio sanitário, a gente pede, o produtor recomenda ele que ele faça essa destruição desses restos culturais ou dessas plantas voluntárias até 30 dias após a germinação dessas plantas, e dentro do vazio sanitário que não se tenha plantas hospedeiras, que se respeite até dia 30 de setembro. Ótimo.
No caso, então, o produtor, vamos dizer lá, ele colheu dia 15 de fevereiro. Vocês vão lá na fazenda dele no final de fevereiro e fazem a verificação que ainda tem plantas tigueras lá no campo. Como é que é o procedimento? Você notifica o produtor que tem uma planta tiguera e depois de 15 dias, se você voltar lá e ainda estiverem lá, você é passivo de multa? Sim. Nessa primeira abordagem, nesse primeiro contato com o produtor, a gente faz a identificação da planta tiguera, a gente faz a notificação para ele que ele precisa fazer essa destruição e ele tem esse prazo que a gente vai determinar para ele estar destruindo. E esse prazo ele nunca se estende a um prazo superior a 30 dias após essa germinação. Então ele vai ter esse prazo, a gente vai orientar ele que ele faça essa destruição, e se ele não destruir dentro do prazo, que seria até 30 dias após a germinação, aí sim vai vir as penalidades, as coisas por estar desrespeitando esse período que a instrução normativa determina para a gente. A multa, então, seria no valor de R$250 por hectare, nesse caso? Exato. A multa seria, hoje ela é estabelecida para R$250 para cada hectare onde existe a tiguera. E a multa de R$2.500, ela é no caso de plantio dentro do vazio. Exatamente. Ou plantio fora da janela estabelecida no calendário. No calendário de plantio. Então, para deixar claro aí para os produtores, então, no caso de presença de tigueras, 30 dias até 30 dias após a germinação das mesas, a multa seria de R$250 por hectare. E no caso de plantio dentro do vazio sanitário ou fora da janela de do calendário de plantio, a multa atual seria de R$2.500 pela lavoura inteira. A gente sabe que esse valor é bastante baixo, principalmente não no caso da tiguera, mas no caso desses R$2.500. Tanto no caso do feijão quanto da soja, a gente vê que isso não inibe alguns produtores a fazerem o plantio na época errada. Já estão existindo conversas e está se debatendo aí as alterações no decreto, né, para a agrodefesa aí estabelecer os novos valores, né? E até em todas as nossas reuniões aqui da Comissão de Grãos, esse pleito também é apoiado pelos produtores, né? A gente tem uma imensa maioria dos produtores que faz a coisa certa e que quer que quem não cumpra, quem mesmo sabendo dos benefícios, sabendo do que tem que ser feito, não cumpra, que seja penalizado, né? É isso, Cristiano. Como você já colocou, já tem um grupo de trabalho na agrodefesa, né? Foi instituído um grupo de trabalho para a revisão da nossa lei e o decreto de defesa sanitária vegetal, que é onde estão previstos os valores de multas, né? Então esses valores vão ser revistos. Realmente é um problema que nós temos, né? Porque esse valor acaba que não inibe o produtor, né? De plantar fora do calendário de semeadura ou dentro do vazio sanitário, que seja. Agora, assim, temos que é como a gente já comentou, né? O produtor também não pode se apegar simplesmente à fiscalização. Ele tem que fazer o papel dele. Todas essas medidas são estabelecidas, né? Os produtores participam e eles aceitam essas medidas. Então, se eles aceitam, eles têm que cumprir essas medidas. Não podem se apegar apenas à fiscalização. E eles têm que pensar, como o Maxwell colocou, tem que pensar a longo prazo. Não pode pensar só ali no momento que às vezes o preço está bom, né? Eles têm que pensar a longo prazo e que eles estão prejudicando outras pessoas que estão fazendo a coisa certa. Exatamente. Aqui o que o Mário Sérgio está colocando é muito verdadeiro. O papel da agrodefesa não é um papel de policial, né? De estar ali na porteira da fazenda de cada um, controlando a vida e a produção de cada um. É um papel de árbitro. Ele determina as regras, ele nos dá a possibilidade de, junto com a pesquisa, definir a regra junto com eles, e a partir desse momento são os produtores que têm que realmente dar esse respaldo e fazer esse cumprimento. A gente sabe que a agrodefesa, apesar de ter um corpo técnico bastante qualificado, ele não tem um número de fiscais suficiente para estar em cada esquina aí do estado fiscalizando. Então, a gente precisa que os produtores façam o seu papel e eles sejam os responsáveis aí para, junto com a agrodefesa, criar e manter esse programa fitossanitário sempre ativo.
Vamos mudar um pouco de assunto, falar um pouquinho do algodão. Aproveitar a presença do Maxwell aí, que é o coordenador do programa do algodão. Max, olhando aqui a normativa, a gente vê que para o estado a gente tem uma série de regiões com diferentes datas aí de calendário de plantio e até de período de vazio sanitário. Outra coisa que é recorrente são os pedidos de prorrogação do pedido da colheita, né, para que o produtor que teve algum tipo de atraso, ou por fator climático, ou por algum outro fator estrutural lá dentro da fazenda, possa concluir o vazio a colheita sem penalidades. O que tem sido discutido aí mais em relação ao vazio do algodão? Quais são aí os problemas que têm sido enfrentados e os benefícios aí, se eles estão realmente ocorrendo a nível de campo? O algodão, ele vem há bastante tempo, nós estamos trabalhando desde 2001 no programa de algodão junto aos produtores, até como parceiro da AGOPA, da Associação dos Produtores de Algodão. E temos observado que todos os anos os pedidos têm sido frequentes para prorrogação de plantio. Nós já fizemos, para prorrogação de colheita, principalmente. Já fizemos quase todos a cada 3 anos, edita-se normativa prorrogando esse vazio sanitário. Fizemos uma revisão a pedido dos produtores, colocando mais as regiões produtoras, dividindo mais a região produtora. Nós temos observado que está sendo recorrente esse pedido de prorrogação. O que nós temos observado, que esse pedido de prorrogação não tem nada a ver, por exemplo, com a alegação que está sendo por clima, porque o algodão ele tem um problema sério mesmo de questão de frio. Mas eu acredito que o problema mais sério não seja questão de estrutura do produtor na hora de colher, que está faltando colheitadeira para estar fazendo aquela colheita em tempo hábil antes de entrar no vazio sanitário. Porque chega colhendo ali 60%, 70%, fica faltando 30% para entrar no vazio, aí faz a solicitação. E isso está sendo recorrente, até em grandes propriedades, nós estamos observando isso. Salvo alguns locais, nós temos observado que realmente tem tido alongamento. Outra coisa que observamos muito, questão que aquelas áreas de irrigantes, a área que irriga, são algodões irrigados, eles retiram o algodão, isso aí vale também para a questão onde tem área de feijão também, e entra com outra cultura, da rebrota de algodão e da tiguera de feijão em cima de área de soja, dentro do vazio sanitário do feijão, dentro do vazio sanitário do algodão sendo rebrotado dentro de pivô central, do pivô central, que isso aí fica como onde nasce os botões florais nessas rebrotas, e isso aí é onde que a proliferação do bicudo algodoeiro está ocorrendo assim com grande frequência. Quer dizer, está no meio de outra cultura do milho, por exemplo, e ninguém consegue controlar, porque já está tudo tampado, ninguém vê, o bicudo continua reproduzindo aí para a safra seguinte. Isso está sendo recorrente, observado isso. São a má qualidade da destruição de restos culturais e a má qualidade do controle de tiguera, na área que foi entrar com a soja, por exemplo, de feijão. Estou falando das duas culturas porque foi agora recentemente nós tivemos esse problema na área de região em torno de Brasília, com feijão nascendo em cima no plantio de soja que foi colocado, né? Foi colocado soja, está nascendo todo o feijão junto com a soja, dentro do vazio sanitário do feijão. No algodão isso está sendo recorrente, nós estamos vendo explodir populações crescentes de bicudo algodoeiro. Não estão tendo produtos mais para controlar o bicudo, porque muitos produtos que controlavam antigamente foi tirado pelo Ministério da Agricultura, saiu de autorização, acabou a autorização deles. Estamos com poucos produtos para controlar o bicudo algodoeiro. O Mato Grosso sofrendo uma população, uma pressão de bicudo muito grande. A Bahia também. E sem falar que não é só a questão de restos culturais, não é só questão do bicudo, não. Tem várias pragas que ficam nos restos culturais, nas rebrotas, que sobrevivem ali, passa por ano e vai fazer uma ponte verde para a safra seguinte. Então, a questão do vazio sanitário, ela tem que ser amarrada juntamente com a boa destruição de restos culturais. A pesquisa tem trabalhado muito em cima disso aí, mas está nos faltando ainda uma resposta, principalmente por controle correto da soqueira do algodão. Porque
tem maquinário novo, mas tem pesquisa nova, mas estão sendo tudo recorrente. Nós estamos entrando agora com a nossa variedade de algodão transgênico, resistente ao glifosato. Eu não sei como é que vai ficar, nós temos que ver que vai ser um novo problema que vai continuar, nós vamos ter para o controle de tiguara de algodão. No último congresso de algodão que teve em Foz do Iguaçu, esta foi o principal assunto que houve, a questão de controle de tiguara. Questão que não está sendo bem feito, o produtor está sofrendo para controlar. A pesquisa não está dando uma resposta muito a tempo para o produtor. E nós que somos da fiscais estamos ficando perdidos nessa situação aí. De punir o produtor às vezes não adianta, nós temos que achar o meio termo em cima disso aí. Então eu peço ao produtor que atente para a questão do controle bem feito da destruição de restos culturais no algodão. É isso aí que a gente está observando. Valeu, Max. Obrigado. Só a gente já está com o nosso horário um pouco avançado. Eu queria fazer mais uma pergunta só aqui ao Mário Sérgio e já pedir, Mário, que você faça as suas considerações finais aí pela Agrodefesa, representando a todos aí. Uma das coisas que a gente estabeleceu no ano passado foi a impossibilidade das empresas de pesquisa fazerem seu desenvolvimento de materiais dentro do período de vazio sanitário. Como que isso foi feito nesse ano? As empresas têm cumprido? A fiscalização tem ocorrido nessas áreas também de pesquisa? Tem cumprido, sim. Não tivemos nenhum caso de empresa que plantou ou fez alguma pesquisa dentro do período vazio sanitário. Na atualização da instrução normativa no ano passado, ficou estabelecido que dentro do período vazio sanitário da soja só pode plantar lá em projeto público de irrigação, né, que é o caso lá de Luiz Alves, São Miguel do Araguaia, e em casa de vegetação, estufa ou casa de vegetação, ambiente protegido, né. Então tivemos alguns pedidos, né, para plantio em ambiente protegido, que é permitido, e tivemos também pedidos lá no projeto de irrigação de Luiz Alves, mas fora isso, não tivemos problemas com relação a isso, não. E lembrando, né, que na época da atualização da instrução normativa, esse pedido veio porque antes da atualização, era permitido multiplicação de sementes genéticas, né, em campo aberto, e começou a ocorrer muitos problemas, né, áreas grandes, né, produtores que estavam fazendo as solicitações, e devido ao problema da perda de eficiência dos fungicidas, né, hoje no mercado temos 3 moléculas, 2 que controlam bem e uma que já não está tão bem mais. Essa perda de eficiência dos fungicidas fez com que nós, juntamente com a pesquisa, né, e os produtores definíssemos que não seria mais permitido o cultivo de soja dentro do vazio sanitário para pesquisa em campo aberto. Então ficou restrito à casa de vegetação e lá em Luiz Alves. Porque do jeito que estava antes, esses plantios que eram autorizados em campo aberto, eles já se confundiam ali, se misturavam com os plantios da safra de verão, né, o plantio da safra normal. Então, produtores que estavam plantando a safra ali no começo de outubro já tinha campo de soja que era para pesquisa com fonte de inóculo de ferrugem, né? Essa ferrugem passava para a soja. Então, assim, eu acho que foi uma medida acertada da Agrodefesa juntamente com a pesquisa, né? E funcionou. Esse ano não tivemos casos de pessoal que plantou no vazio sanitário, não. Beleza, excelente. Vamos fechando aí a nossa edição de hoje, nossa parte aí de vazio do tema vazio sanitário. Vamos passar para nossas análises. Antes eu quero agradecer imensamente aí a participação aqui do Maxwell, do Juliano, do Mário Sérgio. Agradecer a parceria que a Agrodefesa sempre tem com a gente, de estar nos dando a chance de discutir essas alterações aqui dentro da FAEG, de trazer a pesquisa, trazer os produtores para esse debate junto à fiscalização, e desejar aí que a gente possa continuar avançando nessas conversas. A gente tem
pautas aí interessantes pela frente. Uma delas eu acho que é fundamental e a gente está aguardando aí que vocês tragam esse assunto para cá, é essa mudança no decreto que vai estabelecer as penalidades, os possíveis aumentos nas multas. A gente gostaria de discutir isso aqui dentro da casa também, junto aos produtores, junto à nossa diretoria. Deixar aí um agradecimento especial para o presidente Arthur por disponibilizar a vinda de vocês aqui, está fazendo um grande trabalho lá. E deixo a palavra aberta aí também para as considerações finais de vocês. Obrigado a você, Cristiano, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade da Agrodefesa estar mostrando o trabalho que está sendo feito, né? Como o nosso presidente sempre comenta, nós temos um exército de pessoas no campo, né? São vários profissionais, engenheiros agrônomos, veterinários que estão no campo para auxiliar os produtores, ajudar e também fiscalizar, né? Porque não pode o produtor que está fazendo tudo certinho ser penalizado por aquele produtor que não faz a coisa da maneira correta, né? Então, assim, mais uma vez agradecer a oportunidade e vou passar para o Juliano. Ele quer falar um pouquinho sobre o cadastro Sim, de soja, né? Vamos iniciar um plantio agora, né? Está um pouco atrasado porque a chuva não veio ainda, mas vou passar a palavra para ele que ele vai falar sobre o cadastro. Ótimo. Só lembrando a questão da obrigatoriedade do cadastramento das propriedades das áreas de plantio de soja, visando que esse cadastramento ele é importante para auxiliar nas ações e nas medidas que a Agrodefesa toma nesse controle fitossanitário. Então, só lembrando que o produtor ou a empresa, a pessoa física, a pessoa jurídica que faz o plantio da cultura da soja, que ele tem até 15 dias no máximo, após o término do seu plantio, para estar realizando esse cadastro eletrônico, né? Ele é feito eletrônico no site da Agrodefesa, para que facilite, que nos auxilie para que a gente tome essas ações, essas medidas, para estar fazendo o monitoramento desse controle fitossanitário. Então, apenas esse recado. Excelente, Juliano. Bem lembrado aí, então, aos produtores, até terminando o plantio, os produtores têm 15 dias para fazer o cadastramento dessas áreas e contribuir aí para a manutenção do programa fitossanitário. Exatamente. Bom, beleza, gente. Obrigado pela participação de vocês. Nós vamos chamar agora aqui o pessoal que vai fazer as análises de mercado. Eu agradeço a presença de vocês aqui e vamos dar sequência nessas pautas que não acabam nunca, né? Obrigado.